Bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula 2 da disciplina de Prática para o Ensino de Química 3. Conforme a gente tinha apontado e discutido já na aula anterior, na verdade a gente já tinha anunciado que a partir dessa semana vocês vão realizar algumas atividades experimentais. Então já deu tempo de chegar em cada um dos polos os kits com os reagentes, com os equipamentos que vocês vão utilizar para realizar esses experimentos. Então, junto com esses kits, assim como no próprio ambiente virtual de aprendizagem, vai estar disponível para vocês aquele roteiro, né, com algumas informações, algumas instruções. Mesmo assim, a gente vai fazer uma orientação nessas aulas, porque algumas ações ou algumas atividades a gente suprimiu, a gente modificou em função da natureza da própria atividade. Então, o roteiro ele vai ajudar a balizar, mas é importante que, a partir da aula, você tenha acesso ao roteiro para você entender e ter uma clareza do que de fato você precisa realizar. Tendo uma clareza do que de fato você precisa realizar, você vai ter condições de elaborar o seu relatório conforme essas orientações que foram discutidas já na semana anterior e também conforme a proposta da atividade que está sendo apresentada na aula de hoje. Então não esqueça de, junto com essa aula, você acessar os protocolos de materiais, bem como você resgatar os pré-relatórios, os protocolos que vocês realizaram na disciplina anterior, que vai dar suporte para vocês darem continuidade na elaboração da atividade propriamente em si do seu relatório. Então, finalmente a gente vai começar com a primeira atividade. A proposta desse experimento é um experimento que vai trabalhar conteúdos conceituais de cinética química, conteúdos que vocês trabalharam na disciplina de físico-química, mas não vai se restringir apenas à disciplina de físico-química. Então vocês vão precisar dar uma olhadinha lá naqueles conteúdos conceituais que foram desenvolvidos, assim como em outras disciplinas. Então a gente vai trabalhar aqui com a manipulação de concentração. Então a gente vai estar fazendo referência também à química analítica, a natureza e a propriedade dos materiais que vão ser utilizados. Conteúdos esses que vocês discutiram na disciplina de química orgânica, de química inorgânica, né? Então sempre vão poder revisitar as outras disciplinas. E outras questões relacionadas não exclusivamente aos conteúdos conceituais, mas também procedimentais e atitudinais, que já foram discutidos em outras disciplinas de práticas para o ensino de Química 1, 2, para o ensino de Ciências, no ensino fundamental, didática, planejamento, metodologia e outras disciplinas de interface com o ensino. Então a gente vai começar com essa atividade aqui. Quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação química? Bom, dá para a gente começar fazendo uma contextualização da importância dessa temática em função da influência que tem ou seja, entender os mecanismos dessas reações e como alterar, diminuir ou aumentar a velocidade, tem um impacto na nossa vida, no dia a dia, na indústria, na economia, na tecnologia, nessa ciência aplicada. Então tem uma série de questões que vocês podem recorrer, desde um simples fato assim, do porquê você guarda o alimento dentro da geladeira, que uma das funções é retardar o processo, né, de degradação dele. Então, veja, eu estou alterando a velocidade dessa reação química de degradação do material. Mesmo quando eu coloco, então, o feijão, por exemplo, numa panela de pressão. Eu estou aumentando, então, trabalhando aí com uma variável que é a pressão, para aumentar a reação e acelerar o cozimento do preparo desse material. Bem como outras situações que a gente vai discutir ao longo da aula, e vocês vão ter acesso também a esses outros materiais. Então vamos dar uma olhadinha em qual é a proposição dessa aula. Ou seja, uma série de fatores podem influenciar e alterar a velocidade das reações. A sugestão é que se inicie essa discussão com uma questão prévia, perguntando que possíveis fatores para, inclusive, levantar possíveis hipóteses que vão tentar ser averiguados ou verificados no decorrer da atividade. Aqui a gente tem alguns dos fatores ou das variáveis, por exemplo, temperatura, pressão, concentração de reagentes, superfície de contato, catalisadores ou inibidores. Então vamos dar uma olhadinha agora qual é a proposição da atividade. Veja, assim como lá no protocolo também tinha elementos composicionais que articulavam a estrutura de um pré-relatório, a gente já discutiu na semana passada elementos composicionais que vão
compor a estrutura do seu relatório. Então vamos lá. Qual é o objetivo então dessa aula? Verificar os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. A gente pode começar com uma questão prévia, que não é o objetivo, mas é uma questão para problematizar e para instigar e promover o envolvimento e a participação dos alunos na aula. Como nós podemos aumentar a velocidade com que uma reação química acontece? Uma das possibilidades é fazer esse tipo de questão, de questionamento, levantar as hipóteses, registrar essas hipóteses no decorrer da atividade, né? E dando uma verificada se essas hipóteses estão de fato sendo verificadas ou não. E no final, após coletar os dados e ter os seus resultados, fazer sua análise, você volta então naquela questão prévia, quais eram as respostas que foram levantadas e vai poder comparar se estava dentro da expectativa, não, fazer uma discussão do porquê esperava um resultado e do porquê não obteve esse resultado, ou porquê esperava um resultado e porquê obteve esse resultado. No roteiro que vocês têm à disposição, então está elencado lá uma série de materiais, equipamentos, aparelhos, reagentes, nas quantidades e concentrações necessárias para desenvolver essa atividade, estão disponíveis. Mas tem alguns materiais que a gente vai precisar, porque ele não está ali disponível. Alguns são, inclusive, perecíveis, então não tem como enviar agora para o polo, né, no início do mês, uma atividade que vocês vão fazer daqui 3, 4 semanas. Porque se for uma fruta, um alimento ou um determinado material, vai estragar até lá. Então, alguns desses materiais a gente chama atenção que precisam ser adquiridos no momento ou muito próximo da realização da atividade e a manipulação durante a própria atividade. Então, chamando a atenção aqui de alguns dos materiais que vocês precisam, né, providenciar aí para desenvolver essa atividade. Por exemplo, você vai ter berinjela, batata. Então, esse tipo de material, para a manipulação dele, é durante a atividade. E providenciar também água quente, água gelada, gelo, né, para a gente poder fazer controle da temperatura nessas atividades. Então, a primeira atividade proposta de um conjunto de 5, a gente vai levar em consideração a primeira variável, que é a temperatura. Então, tem lá as instruções. Agora, nesse início, a gente vai dar as instruções um pouco mais detalhadas. Então, o intuito aqui é que façam a realização dessa atividade mais dentro de uma modalidade de verificação, porque vocês já estudaram esse conteúdo, então vocês vão verificar esses resultados que vão ser obtidos durante a realização da atividade. E não necessariamente precisa ser na modalidade demonstrativa, porque a gente, né, são materiais de fácil acesso, de fácil manipulação, que não envolve grande risco, então vocês podem manipular isso com cuidado, obviamente. Mas nesse momento, não necessariamente uma atividade de cunho investigativo, ela pode ser um pouco mais aberta, então, nas próximas semanas. E aí a gente vai fazer lá, segundo a proposição dessa tabela, montar 3 sistemas, um dele com água fria, o outro com água a temperatura ambiente e o outro com água quente. E nesses 3 sistemas você vai, então, colocar o seu material, que seria um meio comprimido pode ser qualquer tipo de comprimido efervescente. A gente colocou um exemplo deles, porque provavelmente é o material que está acompanhando, então o kit de vocês, que está disponível, e vão colocar simultaneamente nesses 3 sistemas e fazer as observações. Note, já foi anunciado na semana anterior que vocês vão realizar essa atividade em dupla. Então vocês precisam se organizar para que não perca o momento de fazer o registro das observações no decorrer da atividade. Por isso, né, se fazer sozinho complicaria também um pouco mais. A segunda atividade que vocês vão testar é a segunda variável, que seria a superfície de contato. Então, veja, agora a temperatura da água que a gente vai colocar o comprimido, ela precisa ser a mesma. Então, a gente vai fixar essa variável e vai alterar uma segunda variável. Neste caso, seria a superfície de contato. Então, a gente vai usar o material inteiro e o material triturado para poder observar a diferença entre um e outro. Então, tem todo o protocolo aqui e sempre, né, lá no final da atividade, tem em mente um questionamento para provocar. Se não fica, segue uma receita, obtém aquele resultado, e às vezes não prestou atenção, não fez o registro, a observação, o direcionamento do olhar. Então, a gente sempre vai colocar uma pergunta para ir norteando o desenvolvimento, então, dessa atividade. Uma terceira atividade, que agora vocês vão fazer, considerando a terceira variável, que é a alteração da concentração. Então, vai usar, de novo, 3 beckers, vai montar 3 sistemas. Em cada um deles você vai colocar, e é importante,
não deixar misturar e identificar diferentes concentrações. Veja, a gente está trabalhando com concentração muito baixa, muito pequena, então não tem problema, inclusive depois na hora do descarte desse tipo de material. Então vocês vão colocar, identificar em cada um deles simultaneamente, vai mergulhar lá um prego amarrado numa linha e vai fazer essa observação, esse registro durante um determinado tempo. Retire esse material ao mesmo tempo para não ter variação de um para o outro, porque agora a nossa variável é só a concentração, não é tempo, não é temperatura, né? E aí vai fazer o registro disso. Destaco de novo a importância de fazer um registro visual, aproveitando o potencial e a possibilidade de tirar fotos no momento inicial, no decorrer e no momento final dessa atividade para poder comparar o que está acontecendo em cada um deles. E, obviamente, uma pergunta no final para poder manter a problematização. Um quarto experimento da quarta variável que a gente está verificando aqui se ela afeta ou não a velocidade, de que maneira que ela está afetando essa velocidade da reação química, utilizando um catalisador. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a decomposição então, da água oxigenada. E aí a gente vai colocar então ela em um sistema da água oxigenada. Se você deixar ela, depois que você abre o frasquinho, exposta, ela vai aos poucos, né, se degradando. E no segundo sistema, a gente vai colocar ela na presença, e aí é nesse momento que você corta, né, a amostra de batata, e vai colocar então água oxigenada em cima da batata. Então a batata vai ter um papel aí, que vai ser essa variável que a gente está podendo comparar. E aí, de acordo com a fundamentação, vocês vão poder resgatar um pouco a discussão da presença ou não de catalisador. Nesse caso, a gente está trabalhando com a presença de uma enzima que faz parte aí da composição da batata. E depois também um outro material, que é o dióxido de manganês, usando uma pequena quantidade. Mas importante aqui, fazer um registro antes e fazer um registro após, né, acontecer essas transformações para você poder fazer essa discussão na sua atividade. E para finalizar essa sequência, né, de atividades, a gente tem um inibidor, mais um então fator que a gente pode verificar de que forma ele está influenciando ou não a velocidade de uma reação química. A gente vai usar então aqui nesse caso a amostra de berinjela, chamando a atenção que na hora que vocês cortarem a berinjela, usem só a parte interna, evite usar a casca, tá? Então na parte interna você vai pegar uma amostra dela, então não precisa ter uma berinjela para cada dupla, mas pode ser uma ou duas, dependendo do tamanho da turma, e dividir em pedacinhos iguais aí para todo mundo, inclusive para comparar de um grupo com o outro. E aí vocês vão colocar em uma parte desse material, vão cobrir com ácido ascórbico e na outra parte vão deixar ele exposto. E vão esperar um determinado tempo e fazer o registro disso, buscando que evidências aconteceram, ou seja, o que de fato aconteceu, e através das evidências a gente pode constatar se aconteceu ou não essa transformação, se aconteceu ou não essa mudança na velocidade dessa reação. E também aqui fazendo todas as observações para poder explicar posteriormente o que aconteceu nessa atividade. Aliado a isso, a gente vai disponibilizar também duas questões aqui para que vocês levem em consideração na hora de elaboração do relatório. Então veja, eu posso fazer uma atividade com essa modalidade mais de verificar aquilo que estava acontecendo em função de um conteúdo que já foi trabalhado anteriormente. Quando você problematiza através de questões que eles precisam levar para refletir, que vocês vão pensar então acerca disso, vai ajudar a retomar essa atividade para poder de fato explorar todo o potencial que tem. Primeiro, com os resultados obtidos, né, nesse experimento, em função do que você obteve, vai resumir cada fator estudado, de que forma ele está influenciando, então, a velocidade dessa reação. Se acelerou ou se aumentou a velocidade ou não aumentou a velocidade. E uma segunda, considerando, então, todos esses conhecimentos adquiridos, além de ter retomado os conteúdos conceituais, a gente vai poder também resgatar, no decorrer dessa atividade, alguns conteúdos procedimentais e alguns conteúdos atitudinais. Talvez eles não sejam tão óbvios como a temática inicial, né? Que os conceituais ficam bem explícitos na realização da atividade, mas eles são tão importantes no desenvolvimento desse tipo de atividade. Então, vocês vão poder fazer essa discussão e essas respostas vão constar, então, no relatório que vocês vão entregar. Lembrando que vocês estão realizando uma atividade em dupla, então esse relatório pode ser também desenvolvido e realizado em dupla
no decorrer dessa semana. A gente vai dar um prazo para vocês, né, entregarem o relatório, ou seja, a sua versão final, que essa vai ser uma atividade que vai ser considerada como avaliativa para essa disciplina. Então veja, a gente tem um experimento aqui com material acessível, de baixo custo, sem ser muito sofisticado, e a gente pode fazer uma série de atividades. Então essa é a primeira atividade que vocês vão realizar durante essa semana. Gostaria só de reiterar, acessem os roteiros, acessem os pré-relatórios que vocês já elaboraram, assista a aula para ver algumas modificações, então não pegue aquele roteiro e saia seguindo ele à risca para elaborar o seu relatório, porque não necessariamente a orientação para desenvolver a atividade é a mesma que está naquele relatório. Lembre-se que tiveram mudanças, né, em todas elas. E a sugestão é que vocês tenham, então, atenção para o desenvolvimento dessas atividades e tenham uma boa experiência, uma boa vivência no decorrer, no desenvolvimento dessas práticas durante essa semana. A gente se vê na próxima semana com outro experimento.